Olá amigos, boa noite. Mais um programa Cidades Inteligente, Mais Humana, Mais Sustentável, Mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje estou aqui recebendo um querido amigo de data, Dr. João Batista Costa. Dr. João é um advogado especializado em gestão pública, já tem uma amizade com o Dr. João aqui há mais de 25 anos, hoje é referência em todo o Brasil em requisitos e em gestão, em especial de câmaras municipais. Então o Dr. João hoje vai nos dar uma aula, esclarecer as dúvidas, explicar um pouco a complexidade do Poder Legislativo. Dr. João, muito obrigado pela sua presença, meu amigo João Costa, é uma alegria em tê-lo conosco. Fica à vontade, João. Exatamente, Cristiano. Em primeiro lugar, quero agradecer a você por dar essa abertura para a minha pessoa. Somos amigos há mais de 25 anos, como bem lembrado por você. Quero desejar a todos que nos assistem uma boa noite. Espero contribuir com o seu programa, com a sua entidade, enfim, com todos os vereadores. Sempre me coloquei à disposição e me coloco à disposição, né? Você vai ter meu contato, você tem meu contato. Estamos pensando aí em fazermos alguns materiais já para apoiar, dar um apoio maior para todos os vereadores do nosso país, né? Do nosso Brasil, porque a estrutura política começa de baixo para cima, né? É como uma construção de uma casa, penso eu. Verdade, e a João. Câmara Municipal é o primeiro pilar, né? É o primeiro pilar da política, não é verdade? Não é o executivo, e sim o legislativo. E começa pelo legislativo municipal, penso eu. É isso aí, doutor. E nós que agradecemos mais uma vez aqui a sua presença. E eu vou até falar João, porque o João é nosso irmão, né? Exatamente. João? Eu não tenho isso comigo, não, de doutor, né? Mas tenho. O João, ele, na verdade, ele é um doutor em excelência em relação à matéria. Agradeço. Mas, João, isso que você falou é muito importante, porque o que acontece? Qual que é hoje a reflexão? Qual que é hoje a realidade? O cidadão, ele não mora no Estado, ele não mora na União. Como já dizia o nosso saudoso ex-governador Franco Montoro, o cidadão ele mora no município. E é fundamental entender que para tocar o município, a vida do município, ele passa pela Câmara Municipal, ele passa pelo Poder Legislativo. Tudo que o prefeito for fazer, R$1 que o prefeito for gastar, R$1 no orçamento, tem que ter a aprovação da Câmara. E às vezes o que acontece? As pessoas leigas, a uma grande maioria, ela não entende essa transição, essa formalidade que existe dentro dos regimentos legislativos, né? Então, o que eu gostaria de te perguntar, João, nós estamos iniciando uma nova legislatura, já estamos aí praticamente entrando já no 4º mês, né, de 2025, muitos vereadores novos nas câmaras. Eu gostaria que você pudesse passar uma mensagem a esses vereadores que estão chegando no primeiro mandato, estão iniciando a sua legislatura e já estão se deparando com algumas questões que muitas vezes fora da política a visão é uma, lá dentro a visão é outra. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco dessa realidade que esse vereador novo está chegando na Câmara e que ele comece a encontrar essa parte, principalmente essa parte mais burocrática, administrativa, e que é necessário o vereador compreender, entender e se adaptar. Correto, Cristiano. Aos novos vereadores que estão chegando, eu sugiro uma primeira leitura
do seu próprio regimento interno, da sua própria lei orgânica municipal, que é a Constituição Municipal, não é verdade? E o regimento interno de uma Câmara Municipal, ele vai estar regendo todos os atos que o vereador deve acompanhar e deve fazer. Muito bem lembrado por você, toda e qualquer despesa do poder público municipal cabe ao poder público legislativo aprovar essa lei, né? Ele tem que, para que ele, prefeito, possa gastar o dinheiro público em X obra, ele deve, não é pode, ele deve mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, e nesse projeto de lei vai estar as especificações. E o vereador, ele quem é o responsável, além de ser o fiscalizador, né, direto dessa despesa pública, ele também vai legislar sobre onde gastar esse dinheiro e etc. Então eu faço um convite aí aos vereadores novos que estiverem tendo alguma dificuldade com esta situação, que ele se apegue ao regimento interno, em primeiro lugar, e à lei orgânica do município. E também a Constituição Federal, lei de responsabilidade fiscal, que hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que é muito utilizada e deve ser utilizada, né, Cristiano? Penso eu também que o vereador deva tomar conhecimentos do dia a dia no site oficial do próprio Tribunal de Contas sobre a sua cidade, sobre as despesas, sobre licitações. São coisas que o vereador deve, sim, acompanhar bem de perto, pois ele, além de legislar, ele, vereador, tem o poder e o dever de fiscalizar esse dinheiro público. E às vezes a gente vê aí licitações, editais mal feitos, e tudo isso deve ser fiscalizado pelo vereador. O vereador tem uma força, uma força que às vezes ele não sabe, mas ele é muito mais forte, ele é muito mais preciso numa administração pública do que o próprio chefe do Poder Executivo. É verdade. E tem uma outra face, né, doutor? Que o vereador, na verdade, antes dele ser vereador, ele vem num processo de liderança comunitária. Então, todo o processo eleitoral, onde ele é candidato, ele vai partir para uma eleição, ganhar uma eleição, ele não tem noção nenhuma do que é realmente a função dentro de uma Câmara Municipal. E uma das coisas que é fundamental para o vereador, para todo agente político que exerce o mandato, é buscar uma capacitação, é buscar informação. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas tem que buscar informação, tem que aprender. E nós temos aqui, né, a honra de ter aqui um professor, Dr. João, um professor em gestão, um professor de excelência nessa questão, principalmente administrativa das câmaras. Doutor, o vereador, ele é muito cobrado pela população. Muitas vezes a população entende que compete a ele a obrigação de fazer. E na verdade o vereador, ele não é executivo, ele é legislativo. Então a função dele dentro do mandato é algo meio específico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação, dessa realidade que compete o mandato do vereador. Correto, Cristiano. Vamos lá. Você fez uma colocação bastante certeira com relação ao vereador. Ele sai como que ele sai vereador? Ele vai, primeiro, ele é uma liderança de bairro, como você mesmo disse, isto é fato. Ele não sabe, às vezes, muito bem o que é ser
o vereador? Qual é o papel do vereador? Ele acha, às vezes, há uma confusão de que o vereador é o executor, e não é, né? Ele é o legislador, o vereador é o legislador. Ele vai legislar e fiscalizar o poder público em si. Porém, a população também acaba, de uma certa forma, até por desconhecimento ou coisa assim, vamos lá, do dia a dia, o corriqueiro, cobrando o vereador. Ele é o primeiro a ser cobrado. A população não tem muito acesso ao prefeito em muitos municípios. A dificuldade de se chegar ao chefe do Poder Executivo é muito grande. Cidades pequenas já não se consegue chegar muito fácil ao prefeito. Então a população ela vai cobrar quem? Aquele que ela elegeu, aquele vereador que ele elegeu, não é verdade? Ele vai lá e vai pedir. Muitas coisas que a população acaba pedindo para o vereador não é função do vereador, né? Eu também pactuo com a sua ideia de que o vereador deva buscar mais conhecimento, mais entendimento, né? E hoje nós temos aí uma vasta situação que pode levar os vereadores a terem um bom conhecimento do que é legislar. Eu tenho material sobre isso, vou te passar, daí você pode encaminhar aos vereadores, através da sua entidade, pode ter certeza disso, que eu vou contribuir com isso. Estou para lançar um livro de gestão pública, está no prelo aí, e vamos lançar dentro em breve. E o papel fundamental do vereador é ele fiscalizar, legislar, e ele deve sim buscar o conhecimento do que é ser o vereador. Qual é o papel fundamental do vereador? O papel fundamental do vereador não é ele construir ponte. Ele vai fazer indicação, requerimento, coisas nesse sentido, mas não que ele vai executar. Ele não tem essa prerrogativa. A prerrogativa dele é fazer uma indicação, é fazer um requerimento, é cobrar o chefe do Poder Executivo para que apresente e faça obras que a população necessite. Tem a parte social também, né, que os vereadores são cobrados, acabam sendo a primeira vidraça ali. O para-choque. Né, o para-choque do chefe do Poder Executivo acaba sendo o vereador, e o vereador é cobrado pela população por uma questão, por exemplo, falta de medicamento, o posto X, posto Y, não tem Rivotril, não tem um medicamento básico, não tem Novalgina, não tem medicamento. Então, quem que a população cobra? O vereador. Ela não vai cobrar o chefe do Poder Executivo, mesmo porque vai ter uma dificuldade enorme, uma barreira enorme para ela chegar até o chefe do Poder Executivo. Aí ela vai cobrar o vereador. E o vereador, por sua vez, ele não pode executar, fica de mãos atadas. Só que os vereadores têm uma força enorme, eles têm uma força muito, muito grande em seu papel, em fazer um requerimento, em fazer uma indicação, em fazer uma representação junto ao Ministério Público local da sua cidade, se tiver com coisas que não pactuem com a realidade, não é verdade? Por exemplo, está faltando medicamento, está cobrando o chefe do Poder Executivo, não está tendo ação do chefe do Poder Executivo, ele pode muito bem e deve representar isto junto ao Ministério Público, que também vai cobrar o chefe do Poder Executivo para que veja o que está acontecendo. Não pode
A população não pode ficar sem medicação, não pode ficar sem saúde, não pode ficar sem médico, não pode ficar sem educação, não pode ficar sem creches, não é verdade? E o coitado do vereador é quem é cobrado. A população vai nele porque ela tem livre acesso a ele, ela votou nele, ele é o líder do bairro muitas vezes, e ele é cobrado por falta de vagas em creches. Isso tem que ser banido, isso tem que ser resolvido, e o vereador só consegue resolver isso se ele tiver um bom relacionamento com o chefe do Poder Executivo, fazer requerimentos, fazer indicações e fazer representações junto ao Ministério Público. É o que cabe ao vereador. E o importante também, doutor, é fundamental que o vereador tenha condição de ter sempre ao lado um consultor jurídico para buscar ali uma saída, um caminho de uma situação pontual de necessidade da população. Porque o que acontece muitas vezes aquele vereador que não está na base do executivo, não está ali compartilhando com o prefeito, não é do grupo do prefeito, ele acaba sofrendo uma espécie de esvaziamento. E aí ele acaba sofrendo um pouco essa falta de atenção. Mas a questão, politicamente falando, e de uma forma correta, não se trata da questão do partido X, partido Y, não se importa se o vereador é de situação, de oposição. O que zela, o que rege a administração pública é a legislação, é a Constituição Federal, é a nossa legislação estadual e a questão do princípio constitucional. Se há algo que o cidadão tem direito previsto em lei, isso tem que ser cobrado do executivo, porque ele tem orçamento e ele foi eleito para isso e por isso. Então, muitas vezes, o vereador fica numa condição um pouco desconfortável, porque às vezes ele não sabe até o direito que ele tem, até onde ele pode cobrar. Então, hoje, o próprio Tribunal de Contas tem auxiliado, o próprio MP, Ministério Público, tem sido um grande parceiro do Poder Legislativo na questão da cobrança, da obrigatoriedade por parte do Executivo, mas é muito importante, e até que eu quero até fazer uma certa justificativa, nós coordenamos aqui no Estado de São Paulo uma frente parlamentar em defesa dos municípios, que tem uma militância muito forte de vereadores e prefeitos. E estamos também agora construindo, lançando uma confederação nacional de câmaras municipais. E eu quero aqui mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Anésio de Campos, que vai estar presidindo esse projeto nacional da confederação. E também quero aqui deixar um grande abraço ao Kiko Belloni, ao Israel, presidente da Câmara de Valinhos. Tivemos na semana passada um evento muito bacana na Câmara de Valinhos, onde levamos iniciativas de inovação, para proporcionar da viabilidade na agilidade de ações voltado para a melhora da vida do cidadão no seu município. E Valinhos foi um cenário, foi um palco ali, onde podemos ter ali a participação de mais de 30 cidades, presidente de câmaras, vereadores, prefeitos, secretários, todos com a gente participando o dia todo. Tivemos também a presença do deputado federal Luiz Felipe Orleans de Bragança, deu uma palestra incrível, fez ali uma explanação da realidade que se encontra, a realidade econômica, o sistema político do nosso país, onde ele faz um diagnóstico com um olhar cirúrgico e mostra caminhos e saídas. Quero aqui mandar um grande abraço ao deputado Luiz Felipe, foi fantástico a participação dele nesse encontro de inovação na Câmara de Valinhos. E também ao deputado estadual Lucas Bove, também esteve com a gente, participando desse encontro, e trouxe também a sua mensagem e ações que a LESP vem fazendo, atuando para ajudar também os municípios. Mas voltando aqui, doutor, eu acho que é fundamental para uma gestão pública, seja ela do legislativo ou do executivo, se adequar aos novos tempos e à nova realidade. Eu falo da política compartilhada. Quando um prefeito ele compartilha a gestão, quando a Câmara compartilha a gestão com a sociedade, ele vai errar menos, ele vai acertar mais, porque ele acaba sintonizando o sentimento, as prioridades, os esforços, a energia, ela é voltada para o interesse da coletividade, né? Então é muito importante essa disposição do compartilhamento, do diálogo, né? As audiências públicas, tem algumas cidades que as câmaras já estão fazendo alguns trabalhos nos bairros, existe um esforço de algumas mesas diretoras
trabalhando nesse planejamento com os vereadores, de criar estratégias para que possa aproximar mais o cidadão, para ouvir melhor esse cidadão. Existe já, melhorou muito, a gente percebe que isso está acontecendo em muitas cidades. Os vereadores vão visitar os prédios públicos, os vereadores vão lá questionar a questão da qualidade da prestação do serviço público. Então isso é muito importante para que possa melhorar. Só vai poder melhorar se conseguirmos identificarmos as deficiências para que possa estar melhorando. E diga de passagem, o ano passado, o tribunal cobrou dos municípios a questão do índice de efetividade em governança. E é um índice que mede o quê? Mede a qualidade de políticas públicas, dos investimentos, que atenda aos anseios da população. E a maioria dos municípios, estou falando em 85%. Exatamente. Houve a nota baixíssima, a nota C. Praticamente não saíram do lugar. Correto. Então é muito importante, doutor, que o senhor fale um pouco desse índice, que é uma realidade, que é um recorte que é permanente. Isso faz parte da realidade da gestão, mas me parece que tem muitos prefeitos ainda, ou vereadores, que ainda não estão muito sintonizados com essa fiscalização, desse acompanhamento do Tribunal de Contas, que é uma forma muito enérgica, ela é muito ali, porque tem um sistema que controla, inclusive emite até alertas, né? Exatamente. Emite alertas, chamando a atenção do gestor para que ele se cumpra o que está determinado na lei, no orçamento municipal, investir de uma forma transparente os recursos da população. Correto, Cristiano, perdão. Você fez uma colocação muito plausível. Eu acompanhei e acompanho diretamente o Tribunal de Contas, as necessidades que o Tribunal de Contas vem efetivando e vem cobrando da gestão pública, do gestor público, e o vereador não deixa de ser um gestor público, correto? E eu entendo ainda que o vereador tem que entender que o papel dele não é só ali no dia a dia, fornecer medicamento, correr atrás disso, correr atrás de cadeira de roda. Não, ele tem um papel fundamental, que é cobrar o poder executivo e como você muito bem lembra e fala, e é a realidade do dia a dia, o vereador que não tem aí, vamos dizer, um bom relacionamento com o chefe do Poder Executivo, ele acaba sendo colocado de lado. E o prefeito acaba tendo a sua base. A verdade é essa, é nua e crua. Né? Vamos ser realistas. Né? Não vamos esconder nem tapar os olhos com a peneira. O dia a dia de um vereador não é fácil. Ele tem que ir buscar, sim, conhecimentos, tem que buscar técnica, a sua entidade é uma entidade, a entidade que você representa é uma entidade que pode dar uma sustentabilidade muito grande para os vereadores, através do seu corpo jurídico, né? Através de entendimentos, não tem só um advogado, tem outros. O direito é dinâmico porque ele não é matemática, ele não é 2 e 2 é 4, o direito é interpretativo e às vezes, como eu digo, no direito, sempre uma cabeça pensando sozinha não vai fazer nada não. Agora, 2, 3 cabeças aí, 2, 3 advogados, tendo em sua mão algum problema, alguma problemática específica daquele município, daquele vereador, ele poderá contribuir muito com o vereador. Então, eu acho que nos dias atuais, os vereadores têm inúmeras ferramentas, né? Principalmente a entidade que você representa, que dá uma sustentabilidade de conhecimento aos vereadores, né? Eu estou chegando agora, né, para a sua equipe aí, agradeço
e vou contribuir, espero contribuir sim, com materiais e coloco à disposição também, né? E entendo eu que estes vereadores têm que ter a noção de buscar, ver o que está acontecendo no seu município. Por exemplo, não está aplicando direito a verba que tem que aplicar na saúde. Por quê? Tem que buscar. O vereador deve fazer isso. É o papel dele, fiscalizar, cobrar e legislar. É um papel fundamental. Falta de creche hoje em dia, nada se justifica. Por quê? Porque o município tem verba para isso. Ele tem verba. Acontece que às vezes ele prefere fazer outro tipo de obra do que uma creche. A verdade é essa. E os vereadores, que é o para-choque ali da população, acaba sendo cobrado. Então o vereador tem o direito de cobrar do chefe do Poder Executivo, seja ele da base do prefeito, seja ele da não base do prefeito. Ele tem esse papel, ele tem a lei que protege ele tem todo um sistema, um know-how que vai ajudá-lo muito. E tem as normas federais, estaduais, municipais, né? Então, o vereador hoje que busca um pouco de conhecimento, ou através do seu assessor, ou através dele mesmo, vindo por exemplo, vindo procurar a sua entidade, tem certeza que ele vai sair com uma resposta bastante plausível daquilo que ele deve fazer no município dele e como ele deve cobrar o chefe do Poder Executivo, para que faça, por exemplo, que baixe o índice de creche, de vagas, né, nas creches, porque a grande maioria, eu estou falando de creche, porque a grande maioria dos municípios sofre muito com isso. Os vereadores são cobrados muito disso. E saúde, que é a falta de medicamento. Nada se justifica. Mesmo porque, além da verba municipal, tem verba do Estado e da União, que vem, são recursos da União, recursos financeiros da União e dos Estados, que vem para o município para que seja aplicado na compra de medicamentos. Então, qual a justificativa plausível para não ter um medicamento simples? Não é verdade? O acesso a tratamento, procedimentos de cirurgia. Exatamente. Mas eu acho que o maior desafio, doutor, que eu enxergo hoje dentro do sistema de gestão pública, infelizmente, é a falta de informação, é a falta de sintonia, né? Muita gente, a gente analisa como que de repente todo mundo está sabendo uma situação e o prefeito não está sabendo, o vereador não está sabendo, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje é sintonizar esse ambiente favorável com a população e ver a população como uma espécie de aliado, porque na verdade não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, né? O que o gestor hoje ele faz, ele administra um dinheiro que vem de recolhimento de impostos que todos nós pagamos. Exatamente. Então, na verdade, o contribuinte que somos todos nós, o cliente somos nós. Quer dizer, tem que ter essa mentalidade o nome já fala, servidor público. Você está ali para servir o interesse público, né? Correto. E eu percebo que às vezes tem uma grande distância entre legislativo e executivo, entre população e legislativo, entre executivo e população. Infelizmente falta ali um diálogo, falta ali uma comunicação de mais qualidade e dar oportunidade a essa população de ser ouvida. E até eu já vou entrar numa outra esfera, mas é uma grande tendência que já está acontecendo, a questão da participação do orçamento, seja ele federal, estadual, agora municipal. O vereador, às vezes, ele fica ali totalmente estressado, ele fica passado de algumas situações que não tem resposta, né? E então, o que acontece hoje, né? Desde o governo Michel Temer para cá, o parlamento ele conseguiu conquistar, né? Conseguiu avançar muito
nos valores das emendas impositivas. Hoje um deputado federal, dentro do orçamento, ele tem aí hoje em torno de 50 milhões ano para fazer emenda impositiva, para ele destinar recursos para a sua base, né, do seu estado. Não é diferente a relação do deputado estadual com o governador, né? Eles também pleiteiam emendas impositivas para poder atender necessidades pontual da sua região, da sua base, aonde o deputado atua. E agora já tem algumas câmaras que já aprovou a legislação aonde que permite que parte do orçamento do município o vereador possa apresentar emenda. Exato. Para poder atender essas questões pontual que o vereador é cobrado de uma forma permanente. Porque, na verdade, o que é o poder? O poder e responsabilidade são duas coisas distintas. Uma coisa é a responsabilidade que é natural que você tem e tem que dar resposta. Mas a questão do poder já entra no lado financeiro para poder resolver. E esse poder, quem tem muitas vezes é o executivo, porque é ele que acaba fazendo a gestão da aplicação desses recursos. E agora, com essa nova legislação, essa nova possibilidade das câmaras criar essa legislação desse projeto de lei aonde ela possa destinar um percentual do orçamento para emendas dos vereadores, isso é um avanço, doutor? Eu entendo que sim, e isso vem crescendo, né? Como você mesmo disse, em vários municípios, essa dinâmica financeira, vamos chamar assim, vem crescendo. E não é difícil, né, deles, vereadores, se unirem e imporem uma legislação nesse sentido para que parte do orçamento municipal venha para os vereadores fazerem as suas emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? Por exemplo, existe uma ONG animal. O vereador X, o vereador Pedro, quer destinar uma verba para a ONG animal Y do município. Lógico, uma ONG séria, uma ONG responsável, uma ONG com CNPJ, uma ONG com todos apta a receber esse recurso. Não é uma ONG qualquer. Eu estou falando de coisas sérias. Uma Santa Casa, né? Uma Santa Casa de Misericórdia, que é da área da saúde. Mas a Santa Casa muitas vezes não é do município. Ela faz parceria com o município. Um vereador pode e deve fazer uma emenda impositiva para destinar uma verba para essa entidade. Eu entendo, um lar de idosos, não é verdade? Também, vamos dizer aí, por exemplo, Mojimirim, existe o CCI, né, que é uma parte que cuida de crianças e adolescentes, pessoas pobres na acepção jurídica da palavra, pessoas que estão aí no estado delicado, né, financeiramente, muitas vezes não tem nem o que comer. Então tem a CCI, por exemplo, estou dando um exemplo em Mojimirim. Eu nunca vi um vereador de Mojimirim fazer uma emenda impositiva para essa entidade, que é uma entidade séria, que é uma entidade que acaba recebendo recursos até do exterior. Então ela é séria, porque se não fosse séria, ela não estaria recebendo. Lógico, eu entendo perfeitamente. Uma Santa Casa, às vezes, é mais benéfico. Ele pode também fazer uma emenda impositiva para que parte desse orçamento vá para a rede de esgoto, para tratamento da rede de esgoto, que às vezes tem bairros aí de alguns municípios que o esgoto corre a céu aberto. Ainda existe isso no nosso país. E de passagem, nós temos aí a Agenda 2030, existe a questão das ODS, né, que são os objetivos da ONU,
Correto. Onde atende todos os requisitos mínimos de uma sociedade com qualidade de vida, com organização, para poder desenvolvimento, para garantir o desenvolvimento sustentável, e que os municípios não ainda estão antenados com essa pauta, né? Nem sequer eles têm um diagnóstico das ODS municipal. E essa pauta, ela é fundamental que ela seja chamada pelos vereadores, pelo Poder Legislativo local. Porque o que acontece? Existe um tratado, existe um acordo, onde o Brasil está inserido nesse acordo e tem um prazo. Esse prazo é 2030. Então hoje... 2030 está aí. Na verdade, essa legislatura que vai ter que dar resposta. Exato. Porque a maioria das legislaturas que já passaram nem sequer fizeram um diagnóstico das ODS em relação aos municípios. Exatamente. Então, a agenda aí, ela é muito forte, ela é muito dinâmica e o tempo não passa, o tempo voa. O tempo voa, tá aí, ó, 2030, quem pensa, 2030, já tá aí. Nós já estamos em 2025, passa muito rápido. 2025 nós já estamos caminhando aqui para, terminando aí quase o primeiro semestre. O ano que vem temos eleições presidencial, governador, 2 senadores, estadual e federal. Exatamente. Né? E o que é 2025? Aliás, nós estamos praticamente em abril, quer dizer, estamos praticamente com um ano. Exato. Das eleições. Exato. Né? E essa você fez uma colocação bastante correta, que essa legislatura municipal, ela deve já estar se organizando, já deveria, né? Já deveria as outras terem feito isso. Se não o fizeram, esquece, já passou. Agora, essa legislatura, ela deve ser cobrada, ela vai ser cobrada. E por que eu estou falando isso, doutor? Porque nós temos aí já em 2022, após pandemia, nós tivemos aí um grande avanço em termos de legislação aprovado. O Congresso aprovou várias legislações, fazendo tratativa de várias situações complexas do país, entre elas o marco legal do saneamento básico. Né? É o que o senhor falou. São Paulo ainda existe um déficit de tratamento de esgoto, de coleta de esgoto. Agora imagine o Brasil, né? O Brasil como um todo, eu acho que não trata 30% do saneamento. Então isso é gravíssimo, É muito grave. Então, e outra, falta dinheiro, falta projeto, falta recurso, falta empenho, falta comprometimento. E hoje tem uma realidade, que é as parcerias PPP, que são as concessões, que é uma saída onde o setor privado ele atua e pode turbinar e resolver a situação, porque está comprovado que você vê a deficiência hoje dentro da gestão pública, e o desafio é esse mesmo, porque o orçamento é muito engessado, não sobra o dinheiro para fazer alguns tipos de investimento, um male consegue fazer um bom projeto, então as coisas acabam não saindo, não acabam acontecendo, se empurra com a barriga, vai tocando e o problema está lá, só aumentando. Então essa agenda de prioridades é muito importante, a unidade do Poder Legislativo, onde possa trazer essa agenda positiva para os holofotes e aonde tem que ter ali um cumprimento, um compromisso para cumprir essas metas, para poder sanar e resolver os problemas do município, para que o município possa também atrair investimento, gerar oportunidade de emprego e renda, atrair investimentos para que possa melhorar a vida das pessoas no contexto geral, né, doutor? Correto. Uma coisa puxa a outra, né? A verdade é essa. Então, esses legisladores, esses vereadores de hoje, eles já devem se somarem, né? Cada município com o seu problema, lógico, a gente entende isso, não é verdade? Porém, eu acho que hoje, por exemplo, os vereadores, eles têm que chamar essa responsabilidade para si, porque é deles também, não é só do chefe do Poder Executivo essa responsabilidade, é do Poder Legislativo também. Ele já deve começar a fazer audiências públicas, movimentar a população para cobrar do Executivo essa situação. Porque é lamentável você ver aí, ainda, nós já
estamos aí 2000 e praticamente mas chegando aí ao primeiro semestre de 2025, e eu não vi nenhuma ação, assim, ação mesmo do vereador em correr atrás dessa agenda, né? E está estourando, 2030 vai chegar. 2030 está ali na frente. Vamos ter a COP Exato. aqui no Brasil, no final do ano, agora em setembro. Quer dizer, todos os olhares do planeta se voltam para o Brasil para abrir esse debate da questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E nós estamos sentindo na pele essas consequências por falta de iniciativas, de ações, né, doutor? Exatamente. Eu tenho um material mais ou menos sobre isso, dessa parte climática aí, de plantios de árvores, porque fala-se muito em construção. Construir. Loteamentos. E isso causa o quê? Desmatamento. Impacto. E vem o impacto que hoje nós estamos sofrendo. Sejam chuvas torrenciais, muita coisa, né? Calor, aquecimento, tivemos um aquecimento aí. E sem falar do impacto populacional, Exato. Né? Imagina uma cidade hoje que tem lá seus 20 mil habitantes, daqui a pouco passa a ter 30 mil, 40 mil, 50 mil num tempo recorde, num espaço curto de tempo. Porque o que ocorre muitas vezes hoje, principalmente as cidades que estão localizadas nas proximidades da metropolitana de São Paulo, uma região que tem 24 milhões de habitantes, onde tem uma região de interior próxima ali à capital, e que essa região há tempos vem sofrendo esse impacto da capital. Né? E agora, com o aquecimento do setor imobiliário, a aprovação de loteamentos, ainda quando o loteamento vem acompanhado de toda a infraestrutura, vem planejado, ainda eu acho que tem um lado positivo, mas muitas vezes a gente percebe que esse loteamento é feito em regiões, em áreas que não tem escola, não tem creche, não tem saúde, não tem nada. Depois o município tem que levar toda uma estrutura, né, para atender essa demanda. Uma demanda que muitas vezes é uma população que não é ali da cidade, ela acabou imigrando para a cidade, e num espaço curto de tempo o prefeito tem que dar uma resposta rápida. Isso acaba impactando a qualidade, os serviços de básicos, né, onerando de saúde, educação, saneamento. Quer dizer, olha o imbróglio que acaba acontecendo aí por uma questão, às vezes, falta de prudência, digamos assim. Cristiano, eu não vou citar o município, uma questão ética, mas, por exemplo, eu prestei assessoria para um determinado município o ano passado, e nós colocamos na legislação para que fossem aprovados loteamentos novos naquele município, que ele construísse prédios para creche, para escola e para UBS. Nós colocamos isso no projeto. Era uma exigência que o município fazia também, porque o município pode fazer isso. E os vereadores devem cobrar isso, os vereadores podem sugerir isto ao chefe do Poder Executivo para que passe a cobrar. Por quê? Não é só, como você bem disse, não é só colocar a parte estrutural de um loteamento. Tem essa parte, tem a praça, social, ambiental, tem a parte social, tem tudo isso. E isso, ainda que o loteador, eu não sou contra o loteador, eu quero deixar isso bem claro. Eu acho que tem que ter loteamento, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que fornecer uma moradia digna para a população. Porém, com toda a infraestrutura, asfalto, guia, sarjeta, esgoto tratado ou esgoto tratado de uma forma ou de outra, mas ser tratado. Colocar creche, sim. Colocar uma construção uma construção aí para creche, escola, posto de saúde, UBS, que seja.
E lembrando que mesmo o loteador colocando essa infraestrutura, colocando isso, ainda sobra para o município colocar móveis nesses imóveis, colocar pessoas para trabalhar e atender a população. E isso é um ônus que o município absorve. Um item, segurança hídrica. Exato. Hoje a segurança hídrica dos municípios estão comprometidas. Hoje, se você for fazer um estudo, concordo com você, número, gênero, um estudo aprofundado, os mananciais, os cursos d'águas, devido a assoreamentos, ocupação desordenada, aterros, estão comprometidos. E aí é buscar água onde? No lençol freático. Então, muitas vezes, aquela cidade ela já está com um problema de abastecimento de água. E água, você não vai num quartinho, numa prateleira e compra a água já pronta. A água vem da natureza. Quer dizer, hoje uma árvore, para atingir um tamanho adulto, é 25 anos, 30 anos. Quer dizer, quanto tempo demora a recompor uma área de manancial, uma área de APP, né? Diga de passagem aí, até uma autocrítica, em relação ao novo Código Florestal, que permitiu agora a ocupação praticamente dentro das margens do leito dos rios, male respeitando a mata ciliar. As áreas de recuo é uma vergonha. São áreas que garantem a segurança hídrica dos municípios que estão sendo ocupadas, aterradas. Foram diminuídas de forma irresponsável. E loteamentos industrial. Exatamente. E você fez uma excelente colocação, que a parte hídrica dos municípios estão sofrendo aí, mas estão sofrendo porque eles também não estão se vigiando, né? É aí que eu falo. O papel é de quem, né, nessa hora? O papel é do vereador, o papel é do legislador. Por isso que eu falo, o vereador é a peça fundamental no município. Ele é uma peça fundamental, sim. Ele legisla, ele vai legislar, ele vai executar, ele não vai nunca, mas ele vai legislar e fiscalizar. E isso é uma prerrogativa que cabe ao vereador. E se ele não tem esse conhecimento ou essa noção, venha nos procurar, venha procurar a entidade do Cristiano aqui, que eu tenho certeza que a gente vai dar uma sustentabilidade para vocês, de conhecimento e de tudo. Você fez uma colocação, Cristiano, e foi público e notório em todo o nosso estado de São Paulo, o problema hídrico que o município de Arthur Nogueira sofreu há pouco tempo atrás. O prefeito ficou maluco. No final do ano passado, houve um esgotamento de água do município. Não ter água, né? Chegou a não ter água. A bacia hídrica que abastecia o município não suportou, porque o município cresceu e cresceu de uma forma desordenada. É isso que nós temos que tomar cuidado. E outras, quantas e quantas nascentes são aterradas, não é verdade? E depois de passagem, doutor, tem a questão do curso do rio. Esse curso do rio, o município ele capta e ali na frente ele solta o esgoto. Ainda quando o município, de uma forma, pensando assim, numa forma positiva, trata o quê? 25%, 30% do esgoto, a maior parte vai sem tratamento. Ele devolve muitas vezes o esgoto para o rio sem tratamento. Exato. E aí o município abaixo vai captar essa água para poder tratar, para poder servir sua população. E ele vai ter que gastar muito para tratar. E muitas vezes ele vai pegar uma água de péssima qualidade e uma água que muitas vezes o leito do rio, ele vai assoreando, porque a descarga de objetos, né? de dejetos é muito grande, o volume é muito grande. O fluxo de água não consegue digerir, decompor aquela situação. E aqui, por exemplo, tivemos aqui a presença dos vereadores aqui de Valinhos e se falava nisso, onde Valinhos capta a água do rio Atibaia, um rio que atende praticamente de Atibaia para baixo, até o Piracicaba, que é formado pelo Atibaia e o Jaguari, que veio do sul de Minas,
que forma a bacia do Piracicaba, o rio Piracicaba. Correto. E hoje se encontra em estado de calamidade, devido a assoreamento, degradação, falta de tratamento de esgoto e tudo mais. Então essa realidade ela só vai piorar porque a gente percebe que, infelizmente, não existem ações, políticas públicas para poder melhorar essa situação. Exatamente. E volto a repetir, isso vem da onde? Qual que é o alicerce? É o poder legislativo. Sim. É o poder legislativo e começa pelo poder legislativo municipal. Veja a importância, você, vereador, veja a importância que você tem para o nosso país. Eu digo isso de boca cheia. O vereador é a principal peça política no nosso ordenamento. E começa-se de baixo para cima. Toda a estrutura de um crescimento ordenado e etc. vem de baixo para cima. Então, vocês, vereadores, vocês são peças fundamentais para toda essa dinâmica. E lógico, eu não sou contra a gente crescer, não sou contra o município crescer, mas cresça de uma forma ordenada. Sustentável. E com sustentabilidade, né? De forma sustentável, com sustentabilidade. E isso cabe a você, que é o vereador, que é a peça fundamental. Volto a repetir, o vereador tem uma força que às vezes ele não faz, ele não tem noção, Cristiano, às vezes. Sim. Às vezes, alguns não têm noção da força que ele tem. Da força da representação. Que ele tem ali. Ele não é só correr atrás disso ou daquilo ou daquele outro. Ele tem um know-how. Um papel muito mais importante. Papel muito mais importante. Bem, pessoal, cidade inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil. Estamos já partindo para o encerramento. Quero aqui agradecer a presença do Dr. João Costa. Hoje nós batemos esse papo produtivo, falando de gestão, de Câmara Municipal, de Poder Executivo, falamos de cidades. Dr. João, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais para o nosso encerramento. Cristiano, eu mais uma vez quero agradecer essa oportunidade que você está me dando, de estar aqui atingindo aí uma população nessa noite maravilhosa, né, que estamos aqui junto nas cidades inteligentes. Me coloco à disposição para outras necessidades que você tiver aqui. Se você assim permitir, pode contar com a minha presença. Espero que eu tenha explicado com certa clareza para a população e para os vereadores principalmente o seu papel. Vereador, coloque a mão aí na consciência e fale assim: realmente o meu papel é muito mais do que isso ou do que aquilo. Você é peça fundamental no seu município. Conte com a gente, conte com a entidade do Cristiano, que eu tenho certeza que você, vereador, vai se valorizar mais, vai entender mais o seu papel. O seu papel é fundamental para o crescimento ordenado da sua cidade. É isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um programa de entrevista. Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil. Pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.